Bom dia, senhores acadêmicos. Estamos nós aqui regressando a esta videoaula que é complementar a uma primeira parte já publicada aí no nosso canal no YouTube, que diz respeito ao inadimplemento total ou parcial das obrigações civis. No último conteúdo desenvolvido naquela primeira aula, que aqui vamos sequenciar, nós tínhamos feito uma abordagem sobre alguns institutos que irão trazer repercussão para esse inadimplemento. Estávamos, portanto, analisando os impactos das excludentes de ilicitude nesse contexto. E por isso deve-se ter o zelo de analisar sempre a presença do processo penal que está caminhando simultaneamente com aquela ação de responsabilidade civil por dano material ou moral decorrente desse ato ilícito. Porque, conforme dissemos, se lá no processo penal restar caracterizada a excludente de ilicitude, legítima defesa de terceiros, própria, putativa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal, a repercussão será de causa prejudicial penal para extinguir aquele processo de responsabilidade civil por dano material ou moral que está tramitando ali na esfera civil. Mas nós temos uma observação que começamos também a fazer, que diz respeito a essa excludente de estado de necessidade. Ela exclui essa circunstância aí penal, mas resta a responsabilidade civil. Então essa exceção muito importante, muito cobrada aí nos concursos, que toda vez que tivermos diante daquela circunstância muito comum de alguém que, para desviar de uma criança, de um animal, termina jogando o veículo no muro, na parede, não vai responder aí na esfera penal, mas ficará responsabilizado no tocante aos aspectos civis. Importante isso, discernir essa diferenciação nesse contexto das excludentes de ilicitude. E aqui estamos analisando, sobretudo, esses aspectos que vão trazer reflexos no contexto do inadimplemento das obrigações, porque as obrigações trazem suas bases, contratos, negócios jurídicos, e antes mesmo de ocorrer um inadimplemento, poderá restar caracterizado uma situação como essas, que sequer vai gerar o inadimplemento. Por exemplo, nessas responsabilidades extracontratuais maquilhadas por ato ilícito. De repente, a responsabilidade que se espera surja decorrente de um ato ilícito não vai ocorrer porque a culpa foi exclusiva da vítima. E vamos analisando também neste plano de preliminarmente conhecer a base ou fundamento dessas obrigações, que são contratos, de que forma eles forem tabulados, porque pode-se articular em uma principiologia que vai evitar até surgir a discussão sobre o inadimplemento das obrigações. Os princípios são fontes diretas desse aspecto aí das obrigações e muitas vezes parte desses contratos que vão dar ensejo a uma obrigação ou o inadimplemento dessa obrigação são contratos que estão contaminados por eivas, vícios, ou a parte não cumpriu o que era de obrigação nela nesse contrato, e aí o devedor poderá arguir a exceção de contrato não cumprido, exceptio non adimplete contratos. Há um princípio basilar nesse contexto contratual, que é a pacta sunt servanda. O pactuado deverá ser cumprido, a força vinculante dos contratos. Mas o que se colhe da doutrina civilista é que esse princípio está sensivelmente mitigado, porque as partes que entabulam contratos hoje que podem gerar obrigações ou o inadimplemento delas estão suscetíveis, vulneráveis a circunstâncias abruptas que poderão onerar substancialmente
as cláusulas, os pactos, dando ensejo às suas revisões. É o que nós temos aí nesse contexto da teoria da imprevisão. Quantas pessoas subitamente sofrem um acidente, ficam desempregados, passam por um momento de pandemia, e ali tinha uma cláusula contratual obrigando a pagar tanto por mês ou tantas parcelas, e inicialmente o devedor até tinha condição de honrar essas parcelas, esses pactos, mas teve reduzido drasticamente o seu rendimento, o seu salário, por decorrência de um acidente ou dessa pandemia que nós vivenciamos aí de forma muito intensa entre os anos de 2020 e 2021 até o final de 2022. E isso impactou sobremaneira na vida dos contratantes e principalmente o devedor. E por isso que se fala então que o pacta sunt servanda, ou a força vinculante dos pactos, o pactuado deve ser cumprido, está restringido, mitigado, porque a teoria da imprevisão, que é uma herança da cláusula rebus sic stantibus, oriunda lá dos tribunais canônicos do período medieval, quer dizer, se as coisas não estão mais da forma como foram pactuadas inicialmente, elas deverão ser revistas. Então, a teoria da imprevisão, que deu roupagem a essa cláusula rebus sic stantibus, vai trazendo esse entendimento e vai restringindo ou mitigando a chamada pacta sunt servanda. O pactuado deve ser cumprido, a força vinculante dos pactos. Outro princípio que rege muito os contratos nesse plano das obrigações que eles vão gerar são arguídos costumeiramente pelos fornecedores nessas relações de consumo, que diz respeito à autonomia da vontade. Ou seja, os contratantes e, sobretudo, o consumidor que aparenta aí no plano de devedor teria tido uma autonomia para entabular esses pactos e, portanto, não poderia trazer argumentos no sentido de invalidá-los, apresentar vícios. Acontece que se sabe que a maioria desses contratos nas relações de consumo que são entabulados são contratos de adesão. As partes apenas aderem às suas cláusulas impostas unilateralmente. E cláusula imposta unilateralmente é cláusula potestativa pura, nula, segundo está na legislação civil, e vem contrapor, portanto, a este princípio da autonomia da vontade, muito arguído pelos fornecedores nessas discussões jurídicas, nesses embates aí desses contratos de relações de consumo, empréstimos bancários, de modo é que é preciso analisar a presença desses contratos de adesão e neles também, toda vez que houver cláusulas ambíguas, contraditórias, a interpretação deve se dar de forma mais favorável ao devedor, porque ele é a parte hipossuficiente, mais frágil, sem conhecimento jurídico, costumeiramente não está assistido por advogados e no local onde reside não tem defensoria pública. E vai surgindo esse tipo de situações que, inclusive, leva o Estado a fazer o seu intervencionismo estatal nas relações privadas de direito civil, dirigismo contratual, porque o Estado, a administração pública, percebeu que o impacto gerado por essas relações de consumo, que estão a cada dia trazendo uma convulsão de superendividados, traz repercussões horríveis aí para uma sociedade viver em plena harmonia, porque lá nela estão os superendividados que não trabalham, que não têm rendimento. Isso traz um impacto na economia, no desenvolvimento, no recolhimento de tributos. E assim a administração pública começa a analisar, não podemos deixar de lado, ignorar e desprezar as relações civis meramente privadas ou particulares, porque há impacto disso em relação ao equilíbrio e convívio na sociedade, que a administração pública tem o dever de trazer benefícios
em prol do convívio social, pela sua harmonia. E assim foi trazendo políticas públicas, exemplo do Código de Defesa do Consumidor, onde nós vamos encontrando aí, nesse contexto destes contratos, negócios jurídicos nas relações de consumos que têm gerado inadimplementos totais ou parciais, com os seus reflexos para a economia do país, para a sociedade de modo geral. Ali nós vamos encontrar alguns institutos, benefícios nesse Código de Defesa do Consumidor em prol do devedor. A repetição de indébito. Toda dívida cobrada de forma ilegal deve ser ressarcida em dobro, restando provado que quem cobrou, o fornecedor, o grande comerciante que estava de má fé, ele tem que devolver em dobro. É a repetição de débito em favor deste devedor hipossuficiente na relação de consumo. E essa condição de hipossuficiência também é assegurada a ele nessa legislação consumerista. É ali que traz esse plano de proteção a uma pessoa que tem poucos conhecimentos jurídicos, ou nenhum, e não está acompanhado por um advogado, e de outro lado vai encontrar uma relação grandes fornecedores, grandes comerciantes, que têm, às vezes, uma banca de advogado ao lado deles para essas discussões jurídicas. Temos ainda, ao lado da repetição de indébito, a inversão do ônus da prova. Nessas relações de consumo, com essas obrigações, com diversos inadimplementos, parciais ou totais, o ônus é invertido. O devedor consumidor, nesse contexto de relações de consumo, poderá arguir aquilo que entender por oportuno para a sua defesa. E quem deve provar o contrário é a outra parte, o fornecedor, o grande comerciante. O oposto do que se dá ali no ônus da prova de modo geral no Código de Processo Civil, que diz que o ônus da prova do autor é em relação aos seus fatos constitutivos e do réu trazer fatos impeditivos, extintivos ou modificativos para aquilo que arguiu o autor. Aqui há uma inversão. E também temos aí o princípio da boa-fé objetiva e o indúbio pró-devedor. Na dúvida, sempre favorável ao devedor. E o da boa-fé objetiva é que esses pactos ou contratos nas relações de consumo que vão gerar obrigações, e é claro, além de obrigações, o inadimplemento parcial ou total, eles devem ser articulados no início, durante e até o fim, com boa-fé objetiva, ou seja, que as partes estejam aí atuando de forma leal e honesta. Nada de vícios, de mazelas, de expedientes contrários aos bons costumes e à ética. É agir de forma leal e honesta. Enfim, ainda vale citar um expediente articulado pela administração pública no sentido de que os contratos deverão cumprir uma função social. E isso significa dizer que todo contrato entabulado também, ele deve gerar uma atividade laborativa, a possibilidade de criar um emprego, uma ocupação, a dignidade, e impulsionar o desenvolvimento econômico, social. E essa fiscalização é feita em relação a esses contratos que são entabulados, se eles estão realmente cumprindo esta função social. De modo é que se observa que, quando estamos nesse plano diferenciado das relações de consumo, faz-se necessário esse dirigismo contratual ou intervencionismo estatal, porque é uma parte mais frágil, sim, nesse contexto, que são os consumidores hipossuficientes. E assim é preciso dialogar com essa principiologia regente que se faz aí tanto na legislação civil como no Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da Constituição Federal e leis esparsas, para que
se encontre o amparo norteador interpretativo para trazer algum benefício ou trazer até uma espécie de equiparação das partes nessas discussões jurídicas. Uma boa leitura do que seria esse princípio do pacta sunt servanda, o pactuado deve ser cumprido, a força vinculando os contratos, a exceptio non adimplete contratos, exceção de contratos não cumpridos. Se os fornecedores não cumprem as suas partes, os grandes comerciantes cobrando taxas alíquotas exorbitantes, o devedor, que é o consumidor, também vai arguir a impossibilidade de ele estar honrando o pactuado. Vamos ainda analisando aí o princípio da boa-fé objetiva, que as partes devem agir de forma leal e honesta no início, durante e até o final dos pactos. O princípio do indúbio pró devedor, na dúvida, sempre em favor do devedor. E esses contratos de relações de consumo, costumeiramente, eles são entabulados de forma adesiva. O consumidor, às vezes, sequer lê ou conhece as cláusulas. Ele vai simplesmente aderir a elas de forma unilateral. E por isso o Código de Defesa do Consumidor fala que nesta circunstância, havendo cláusulas omissas ou contraditórias nesses contratos de adesão, isso deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor. E nunca devemos se esquecer que as cláusulas impostas unilateralmente, elas são consideradas nulas, segundo a legislação civil. São principiologias que, agregado, por exemplo, ao instituto da repetição de indébito, inversão do ônus da prova, trazem um aparato indispensável e necessário para o consumidor que se apresenta aí hipossuficiente nessas relações de consumo. E a recente política pública que nós tivemos nesse particular, que vem trazer um aparato mais consistente e definitivo em prol dos consumidores nessas relações de consumo, se deu em 2021, por meio da Lei 14.181 de 2021, que é a lei que trata do superendividamento. O legislador, tocado, sensibilizado por aquela situação que começou ali no final do ano de 2020, com a pandemia do Covid-19, e as pessoas foram ficando desempregadas, sem trabalho, todo mundo recluso, fechado em casa. Os contratos começaram a ser deixados de lado, ninguém conseguia cumprir, não tinha dinheiro, não tinha valor, não tinha atividade laborativa, as pessoas estavam enfermas, doentes, desempregadas. E, é claro, surgiu uma convulsão de superendividamento no país. Isso já vinha caminhando por algum tempo, desde que surgiu a globalização, esse mercado mundializado, com as facilidades de comunicação por meio da internet, foram articulados. As grandes economias aproveitaram de dois eixos basilares nesse contexto para articularem uma sociedade de consumo por meio do marketing intenso e da facilidade do crédito. As pessoas passaram a consumir. No primeiro momento, o Estado fez vistas grossas, porque quando se consome, o Estado também arrecada tributos, IPI, ICMS, outros tantos impostos, que vai trazendo receita aos cofres públicos. Só que isso iria trazer um resultado posteriormente não agradável, porque depois iria estagnar a economia. E foi o que aconteceu. As pessoas estavam naquele quadro de sociedade de consumo, comprando tudo à prestação em diversas parcelas de 50, 60, 80, e chegou um momento que os seus orçamentos familiares não davam mais para honrar. Faltou a educação de consumo, que é uma política pública hoje indispensável pela política nacional em prol das relações de consumo e para o superendividamento, trazer mecanismos que venham possibilitar essa
educação do consumo que venha evitar esse assédio a esse consumidor que está aí já super endividado. Então, como nós dizíamos, o Estado acordou, está com um quadro de super endividados no país de mais de 100 milhões. Esses são os dados que nos chegam de órgãos de estatísticas e de outros tantos institutos que apresentam esse número, pode ser até maior. E quando se imagina essa situação, o reflexo começa a chegar na economia. As pessoas não têm dinheiro para comprar, as pessoas não estão trabalhando, o Estado não está arrecadando receitas tributárias. Então é preciso adotar políticas públicas para trazer de volta essas pessoas. E é esse o propósito dessa lei 14.181 de 2021, a lei que trata do superendividamento. Inicialmente é até importante trazer aí um conceito do que é esse superendividamento, porque essa nova lei ela trouxe repercussões sensíveis para o Código de Defesa do Consumidor, criando ali o capítulo 6-A. E nesse capítulo ela trouxe os artigos 54A a G, tratando de todos esses procedimentos, proteção, garantias ao devedor e consumidor superendividado. Mas essa legislação também trouxe reflexos para o Estatuto do Idoso. Nós temos muitos idosos que estão fazendo empréstimos, comprometendo as suas pequenas aposentadorias. Há muitas pessoas jurídicas que fazem empréstimos financeiros para eles, para desconto em folha. Então, houve também ali sensíveis mudanças inseridas por meio da Lei 14.181 de 2001, tratando dessas pessoas superendividadas. São regras que vêm proteger, traz uma política de proteção ao superendividado, principalmente inovando nesse aspecto do fornecimento do crédito. Esta atividade, realmente, sem fiscalização anteriormente, levou muitas pessoas a esse quadro de superendividamento. E, aliás, é importante discernir a diferença de uma pessoa apenas endividada e de uma pessoa superendividada. O endividado é aquele que, parcelando suas dívidas, ainda consegue quitá-las. Mas o superendividado não, mesmo parcelando, ele não consegue mais quitá-las sem ficar e assegurar o mínimo para garantir a sua existência. Então ele precisa de um procedimento. Buscar as autoridades que compõem essa política nacional de proteção e defesa nas relações de consumo e aos superendividados, que é o Ministério Público, que são os PROCONs, que são os defensores públicos, e articular esses pedidos aí que nós conhecemos de ações para revisões, repactuações de débitos existentes dessas pessoas que, num plano global de dívidas, não conseguem mais honrá-las sem permanecer com o mínimo indispensável para garantir as suas sobrevivências. Então é hora de se buscar, de forma extrajudicial ou judicial, a articulação de pedidos assim, mas para isso a própria legislação ensina de como deve ser feito esse procedimento. Primeiro, reconhecendo quem é uma pessoa superendividada. O conceito aparece ali no artigo 54A, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Impossibilidade manifesta de o consumidor de boa fé não poder mais honrar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer
o seu mínimo existencial no termo da lei. Então, esse conceito, ele traz uma abordagem bastante expressiva de quem se afigura e em que circunstância uma pessoa estaria neste plano de superendividamento. A parte inicial dele fala impossibilidade manifesta, o que significa dizer que a pessoa que se acha superendividada diante das circunstâncias, da totalidade de dívidas que tem, que não pode mais ser honrada, antes dela articular o pleito disso extrajudicialmente para convocar os seus credores, e ali articular um plano de quitação disso em até 5 anos, podendo pagar a primeira parcela em até 180 dias e as outras de forma subsequente com seus vencimentos, é preciso fazer esta manifestação declarada. Quando se fala impossibilidade manifesta, quer dizer que o superendividado tem que manifestar-se por meio de um documento formal dizendo que não tem mais condições de honrar a totalidade de suas dívidas, que se fizer isso vai comprometer o mínimo existencial. E aqui já vale levantar uma discussão importantíssima, que este mínimo existencial ele vem lá do princípio da dignidade da pessoa, enquanto cláusula pedra na Constituição Federal. O que seria o mínimo existencial para uma pessoa? Não pode ser genérico, porque cada pessoa tem uma situação diferenciada, com seus envolvimentos, suas necessidades, interesses. Quem cabe definir isso será o magistrado que vai estar apreciando o processo, que ali vai analisar o rol de dívidas com a totalidade de credores, qual o valor delas, qual o rendimento que tem esse devedor, como é a vida dele, quais são as necessidades vitais para essa pessoa, porque quando se fala o mínimo existencial, as pessoas articulam qual é o salário que ele precisa ter para continuar, por exemplo, alimentando. Mas não é só de alimentos que uma pessoa vive. A pessoa que está no quadro de superendividamento, ela tem necessidade, sim, sobretudo de alimento material, mas ela necessita de vestimento, de medicamentos, de moradia. Ela precisa de mais para assistir aos próprios filhos, à esposa, à família, o combustível para conduzir o seu veículo, o apoio de assistência médica aos familiares e até manutenção e estrutura da casa. Isso é o mínimo que a pessoa necessita para continuar existindo em suas atividades, indo ao seu trabalho, indo ter um lazer, que ele precisa continuar tendo lazer, uma religião, levando a sua família aos locais que sejam necessários. Então, é muito equivocada essa expressão mitigadora e sintetizadora do mínimo existencial. Existir, mas existir com dignidade, com aquilo que a pessoa possa continuar sobrevivendo em sociedade sem ser humilhada, rechaçada, repelida, vilipendiada pela comunidade ali presente. Então, essa interpretação é muito importante aí do mínimo existencial nesse conceito de superendividamento que está aí no artigo 54A, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que foi inserido por essa lei, 14.181 de 2021. Ela criou um capítulo próprio aí, que é o capítulo 6A, com os artigos 54A a 54G. Mas ainda criou mais 3 artigos falando das mediações e conciliações nesses órgãos ou institutos que vão articular essas audiências essenciais de mediações e conciliações. Estão lá nos artigos 104A, B e C também do Código de Defesa do Consumidor, que traz a orientação
de se criar núcleos para mediação e conciliação dessas pessoas superendividadas. Mas quando analisávamos aqui o conceito de superendividamento, então trouxemos aí esse procedimento inicial. O superendividado, que pode ser ativo ou passivo, e o ativo pode ser consciente ou inconsciente, e é bom trazer essas diferenciações de plano, porque a lei 14.181/2021 protege o superendividado ativo inconsciente e o superendividado passivo, mas o superendividado ativo consciente, que é aquele que, com má fé, consciente de que não conseguirá, por exemplo, honrar as prestações da compra que articulou e, de forma deliberada, espera ou intenciona que isso gere uma fraude para os credores, este é o superendividado ativo consciente. Esse não tem proteção nenhuma aí no contexto da lei que trata do superendividamento, que é a Lei 14.181/2021. Aqui, antes de voltarmos para o conceito de superendividamento, é importante aqui já ressaltar algumas circunstâncias que não são contempladas por essa lei do superendividamento. Por exemplo, aquisição de produtos de luxo de alto valor. De outro lado, nós vamos encontrando que o financiamento imobiliário, que os créditos com direito real e as dívidas entabuladas com má-fé, nenhuma dessas circunstâncias serão contempladas ou protegidas por essa lei 14.181/2021. Serve, portanto, senhores, no mercado está cheio de pessoas, infelizmente, que articulam com má-fé a aquisição de dívidas que, de forma consciente, ele sabe que não vai conseguir pagar. E com isso, ele espera, inclusive, que o resultado seja gerar uma fraude aos credores. As pessoas olham para um carrão importado na praça e vai lá e compra e paga uma ou duas prestações, conscientes que não teriam a mínima condição para pagar as demais parcelas restantes. Com isso, terminam prejudicando a imagem de superendividados passivos, que são aqueles que jamais quiseram chegar a essa condição, mas que por fatores externos, por exemplo, de uma doença, desemprego, pandemia, assumiram dívidas, empréstimo para cuidarem, zelarem da saúde, tiveram que usar o cartão de crédito para essa mesma finalidade. Eles não tinham essa intenção, esse propósito de adquirir dívidas, mas foram premidos por uma situação externa de problema, doenças, saúdes com familiares, desemprego, uma pandemia que surgiu. Este é o superendividado passivo. Mas, de outro lado, nós vamos ter o superendividado ativo inconsciente. E este é protegido por meio da Lei 14.181/2021, quando contraiu dívidas de forma imprevidente e por uma impulsão, de forma impulsiva levado, mas não de forma intencional para gerar prejuízo aos credores ou aos fornecedores. E assim, retornando ao nosso contexto, aí do conceito de superendividamento, nós vamos verificando que, além dessa parte inicial, da impossibilidade manifesta, logo na sequência fala de o consumidor, pessoa física de boa-fé. Então o legislador delimita quem é que vai ser adequado a esse contexto do superendividamento. Primeiro, ele trata o tempo inteiro de consumidor, relação de consumo.
E logo na sequência ele fala de pessoa física. Então as pessoas jurídicas não são contempladas aí nesse contexto. E mais adiante ele abre vírgulas para dizer de boa fé. Então as pessoas que agem de forma leal e honesta, que chegaram a esse plano de superendividamento, agindo de forma leal e honesta. Então aqueles que, com má fé, conscientes que não vão conseguir pagar as dívidas e cientes ainda que com essas ações deliberadas irão gerar fraudes aos credores, esses não estão protegidos nesse plano desta lei, que são os superendividados ativos conscientes. Mas, ainda nesse contexto do conceito de superendividamento, nós vamos analisando, depois de aqui ressaltar a impossibilidade manifesta de o consumidor de boa fé não conseguir pagar a totalidade de suas dívidas vencidas e vincendas, ou seja, exigíveis e vincendas. No contexto do superendividamento, o devedor vai trazer a totalidade dos seus débitos, não uma parte aqui. É hora de buscar a família que apoia. Porque essa pessoa superendividada, ela tem repercussões terríveis na sociedade. Primeiro, ela começa a enfrentar perda de patrimônio, perda de crédito. Ela passa a viver uma exclusão social dos amigos, no trabalho, na família. Ela começa a sofrer reflexos psicológicos. E por isso, infelizmente, tem que se registrar, muitos deles têm buscado suicídio. E a família não pode ficar indiferente a isso. É hora da família, que apoia, trazer o seu braço, recepcionar essa pessoa, porque enquanto ela estava comprando, trazendo conforto para a família, móveis, mobiliários, viagens, estava tudo muito bem. E aí os carnês foram crescendo no armário, no criado de quarto, e aquela pessoa não conseguiu mais honrar os seus débitos. A família não tem que isolar, trazer uma exclusão além daquela social que ele já está vivenciando. Porque com tanta pressão, muitas pessoas não têm força suficiente para resistir. Mas se receber o apoio da família, que vai ajudar a fazer o levantamento de todas as dívidas existentes, separando essas em suas modalidades, dívidas de cartão, do cheque especial, dívidas no comércio, dívidas que não venceram ainda, porque como acabamos de ler aqui no conceito, para se articular aí no superendividamento, as dívidas exigíveis e vincendas. Exigíveis são aquelas vencidas, e vincendas aquelas que não venceram ainda. Elas também poderão ser articuladas aí neste plano global de dívidas para parcelamento em até 5 anos, dentro daquelas circunstâncias que o devedor possa pagar a primeira parcela em até 180 dias e não seja comprometido em seu mínimo existencial nos termos da lei. Então a família é muito importante, estar presente, aparecer aí para dar o apoio, o suporte indispensável para essa pessoa que chegou a esse quadro de superendividamento. Mas depois que tratamos aqui desses aspectos, analisando que circunstâncias podem ou não ser contempladas nesse contexto, é hora de, feito o plano global dos credores, e já se tendo aquele documento formal da impossibilidade manifesta, onde o superendividado declara que não há condição de honrar a totalidade de seus débitos sem comprometer o seu mínimo existencial, ele pode buscar um núcleo para mediações e conciliações, de forma extrajudicial ou judicialmente. Ali será agendada uma audiência de mediação e conciliação, e mandado citar
todos os credores para que eles, em 15 dias, apresentem suas defesas, impugnações, dizendo se aceita ou não. Caso algum dos credores não compareçam a essa mediação e conciliação, ou ela não seja exitosa, aí nós teremos, ao invés desse plano articulado pelo devedor superendividado para repactuar suas dívidas, o juiz, dentro do prazo de 30 dias, requisitará um administrador para articular um plano compulsório. Será um plano agora judicial e, é claro, desde que não gere mais despesas e prejuízos para o devedor superendividado e, é claro, para os credores. Então, não houve conciliação desse plano administrativo articulado pelo devedor superendividado, que junto com esse plano ele trouxe, é claro, a impossibilidade manifesta, trouxe ainda o rol de todos os credores na sua totalidade e apresentou um plano administrativo que ele pretendia, em até 5 anos, pagar. E, é claro, começando uma prestação ali em até 180 dias e as demais de forma sequenciadoras dessa primeira parcela paga. Não logrando êxito nessa mediação e conciliação, ou faltando credores que, mesmo citados para se defender, não compareceram, como dissemos, o juiz vai nomear o administrador para confeccionar um plano compulsório. E aí, até mesmo aqueles credores que não compareceram, que não se faziam presentes ali, neste contexto apresentado inicialmente pelos superendividados, serão chamados. E o juiz, é claro, ao final, decidirá de que forma esse devedor superendividado vai pagar as suas prestações sem comprometer o seu mínimo existencial. Aqui vale lembrar, muitas vezes podem existir repactuações, mas a lei fala que apenas depois de honrar esses débitos aí, desse primeiro projeto administrativo ou compulsório, para num prazo de 5 anos terminar e quitar, que o devedor superendividado poderia articular, no prazo de 2 anos, outra proposta dessa. E se houve repactuação, após essa repactuação. A lembrar um aspecto pontual, que há aí nesse contexto, que diz respeito à oferta de crédito. Essa oferta de crédito, com crédito facilitado, marketing intenso, foi sensivelmente alterada agora, aí nesse contexto dessa Lei 14.181 de 2021. O crédito oferecido agora passa por procedimentos necessários, como analisar o serviço de proteção ao crédito, como SPC, Serasa. Mais do que isso, a viabilidade e condição desse devedor assumir essa dívida e cumpri-la. Essas questões todas são pontuais pela nova lei. Não é simplesmente oferecer o crédito sem saber das reais condições do devedor em honrar e cumprir isso, sem analisar a vida pregressa dele aí nesse contexto de SPC, Serasa. Não temos mais aquela situação anterior de quem quer dinheiro, né? Que se via pelos comércios por aí, não importa se o nome esteja no SPC, Serasa, agora não. Agora é uma condição basilar para a oferta do crédito que o nome da pessoa não esteja no SPC e Serasa e, sobretudo, analisar ainda essa questão de real condição dessa pessoa assumir esse débito com condições de honrá-lo. Outra questão é que não se pode condicionar o oferecimento desse crédito, por exemplo, a renúncia ou desistência de ação judicial, de honorários advocatícios ou qualquer despesa. Essas questões são muito importantes de ser averiguadas. Muitos contratos de adesão no início tinha aquela cláusulazinha solve e repete.
pague depois discuta, inclusive com notas minúsculas de rodapé. O Código de Defesa do Consumidor foi alterado. Os contratos, principalmente de adesão, devem vir com notas ostensivas, bastante claro, para que as pessoas possam ler, saber o que estão fazendo. Ninguém pode renunciar de plano ao próprio direito. E essas exigências todas, elas se dão principalmente em relação a muitas pessoas que estão nesse plano de hipossuficiência, no quadro de enfermidade. Os idosos que foram explorados por parte dessas pessoas jurídicas e viram as suas aposentadorias serem comprometidas em grande percentual por consequência desses empréstimos. Então é preciso ser analisado todos os aspectos. E aquele que descumprir isso, essas dívidas serão suspensas, as suas cobranças alíquotas serão sensivelmente reduzidas. Outro aspecto também é aquele credor que, citado para estar na audiência de mediação e conciliação, ali não comparece, de forma injustificada, ele ou seu advogado, estas dívidas, ou a dívida dele, desse credor ou dos credores que ali não compareceram, terão seus valores reduzidos nas alíquotas sensivelmente. E eles irão receber somente após os demais credores que compareceram àquela audiência de mediação e conciliação receberem, de acordo com o plano administrativo ou compulsório do juiz ali de parcelamento dessas dívidas. Enfim, vale lembrar que muito se traz de discussões em torno de que esta nova lei que trata do superendividamento, a 14.181 de 2021, teria algo assemelhado ou próximo daquela lei que trata da recuperação judicial de pessoas jurídicas, ou daquela situação que culmina ao final com a insolvência civil regida ali no Código Civil. Aqui não. No caso de o devedor superendividado não conseguir honrar esse plano que foi articulado, isso pode até ser repactuado, mas para ele não vai sobrar essa circunstância de ser declarado como insolvente civil. São situações diferentes. Temos regramentos próprios lá no Código Civil para a insolvência civil, assim como nós temos lei própria tratando da recuperação judicial de pessoas jurídicas. Vamos ficando por aqui. Esse foi um aspecto que queríamos trazer de uma política pública essencial, que saiu do papel, das discussões, das pesquisas, dos artigos, das dissertações, a exemplo desse professor que está aqui falando com vocês. Há 20 anos atrás eu fazia minha dissertação em mestrado, trabalhando essa temática. E vi a importância, já naquela época, de se trazer políticas públicas eficazes para auxiliar a sociedade brasileira. Ver essa lei 14.181 de 2021 em plena eficácia, receptividade e aplicação, seja no plano extrajudicial e judicial, nos alegra. Nos deixa sobremaneira realizados por parte da divulgação inicial que fizemos na nossa dissertação e depois como professor orientador de monografias e de artigos. Estamos chegando ao final de mais uma videoaula. Da nossa parte foi um imenso prazer poder compartilhar esse conteúdo com os acadêmicos, o público que nos segue. Se essa temática de algum modo foi interessante para você, para a sua vida, para a sua atividade profissional, nos dê um retorno disso, porque o seu retorno será o nosso estímulo para continuar estruturando esse tipo de atividade, compartilhando a esses conhecimentos. Visite o nosso canal no YouTube, se inscreva, convide outras pessoas para estarem aí conhecendo algumas notações jurídicas de temáticas comuns, recorrentes no nosso dia a dia, nos seus estudos para concurso. Você que é acadêmico está aí concluindo o curso de Direito ou iniciando,
que tenha uma situação jurídica por decidir, e a gente pode estar aqui de alguma forma auxiliando, trazendo alguma notação jurídica, doutrinária, jurisprudencial, que possa elucidar ou trazer algum esclarecimento. Por isso, deixe o seu manifesto, curta, deixe o seu like lá no nosso canal, na videoaula. De cara, nós vamos nos despedindo, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, que foi importantíssima.